Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração, não é soberbo, nem são altivos os meus olhos, não procuro grandes coisas maravilhosas. Fiz sossegar, fiz calar, como a criança que dormiu nos braços de sua mãe, assim é pra mim, minha alma. Espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor. Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração, não é soberbo, nem são altivos os meus olhos, não procuro grandes coisas maravilhosas. Fiz sossegar, fiz calar, como a criança que dormiu nos braços de sua mãe, assim é pra mim, minha alma. Espera, pois, ó Israel, agora e sempre no Senhor. Ó meu Senhor, tu que conheces bem de perto o meu coração. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Olá, você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, uma alegria ter você conosco. Nós, em mais um domingo, em que nos apresentamos na presença do Senhor para adorá-lo, do nascer do sol até ao ocaso, nós nos achegamos ao Senhor em humildade, em alegria e com alegria ainda maior de poder auxiliar uns aos outros no conhecimento da palavra do Senhor, na transmissão da palavra do Senhor. Então, eu quero desde já pedir a você que nos acompanha, ou você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve, deixa o teu like no nosso vídeo e também ativa o sininho para receber a notificação da nossa produção de conteúdo. Durante a semana nós tivemos alguns percalços, acabamos não tendo o estudo de quarta-feira no livro dos Salmos, e então, exatamente porque eu concluí também no domingo passado, depois de um longo vídeo,
eu concluí o estudo no livro de Abacuque, capítulo 3, eu concluí a exposição do livro de Abacuque. Hoje eu vou então, excepcionalmente, meditar com os irmãos no Salmo 131, compensando aquele estudo lá de quarta que eu não fiz no livro dos Salmos. Eu quero então hoje trabalhar um pouco este livro, o livro dos Salmos, o Salmo 131, rogando mais uma vez as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você que nos acompanha, você membro da Igreja Presbiteriana Betânia, e convocando você desde já a comparecer no nosso culto vespertino, a buscar ao Senhor juntamente conosco, mesmo com todas as limitações que nós temos, mas você que não está no grupo de risco, você que tem condições de vir ao nosso culto, por favor, se faça presente, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Dito todas estas coisas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 131. O Salmo 131 nos diz o seguinte: Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos achegamos diante da Tua santa presença, desejosos de aprender do Senhor, de conhecer ao Senhor por meio da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, por sua misericórdia, nos conduza ao verdadeiro aprendizado da Tua palavra, de Ti mesmo, do Senhor, a um verdadeiro conhecimento do Senhor, a conhecer a Ti e ao Teu Filho, Jesus Cristo, a nos relacionarmos contigo por meio da oração e por meio da leitura da Tua palavra. Nós queremos Te suplicar, Senhor, nesse instante. Abre os nossos corações e as nossas mentes para compreender Tua palavra, aplicá-la aos nossos corações e nos tornar praticantes das Tuas verdades, para a glória do Teu santo nome. Isso é o que nós pedimos, humildes, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, só uma pequena justificativa. Eu estou no meio de uma crise de rinocinusite alérgica, então, vez ou outra, eu vou ser forçado a tossir, e eu conto com a compreensão dos irmãos, que mesmo com essa pequena crise eu não vou parar os nossos estudos, certo? Então, Salmo 131, Salmo de Davi. Mais uma vez, como eu sempre tenho dito aos irmãos, nós estamos dentro daqueles salmos conhecidos como salmos de romagem, ou os chamados cânticos da subida, ou cânticos dos degraus. O que são esses salmos? Como eu já expliquei em outras vezes, eu vou passar brevemente por isso. Estes salmos eles eram utilizados ou quando o povo de Israel peregrinava em direção a Jerusalém, e eles cantavam esses salmos no processo de viagem indo em direção a Jerusalém, ou esses salmos eram cantados quando eles chegavam em Jerusalém, mas estavam subindo os degraus do monte que levava ao templo. E então disse
que havia ali 15 degraus e que eles cantavam esses 15 salmos, um em cada degrau. Quanto disso é lenda judaica e quanto disso é fato, eu sinceramente não sei, né? Mas ambas as possibilidades, né? Tanto de que sejam cantados no subir dos degraus em direção ao templo, quanto no cantar durante a viagem até Jerusalém, ambas implicam na ideia de que esses salmos eram cantados quando se dirigia ao lugar de adoração. Eu, particularmente, gosto mais da ideia de que esses salmos eram cantados durante a viagem em direção a Jerusalém. Isso me faz entender melhor, por exemplo, o Salmo 121, que eu já expus com os irmãos, onde eu lembro que eles atravessavam o deserto de Judá, eles atravessavam vales, eles subiam montanhas e eles cantam, então, a proteção que Deus, o bom pastor de Israel, dá para eles. E eles cantam lembrando também daquilo que Deus fez na história, de como Deus protegeu o povo de Israel no deserto, saindo do Egito, peregrinando em direção à terra prometida. Então, eu quero que você tenha isso, então, em mente. E eu quero que você olhe agora para o Salmo 131, de fato. Lembre-se que esses salmos eram cantados no intuito de chegar no local de adoração. Nesses 15 salmos, de 120 a 134, nós temos 4 deles da pena do rei Davi. Este, 131, é um deles. Qual é a ideia que Davi expressa nesse Salmo 131? A ideia de Davi é de convocar ele, o rei de Israel, convocar todo o povo a comparecer diante de Deus em adoração com o espírito correto da adoração. Então, é por isso que Davi inicia esse salmo falando do seu próprio coração, descrevendo-se como alguém que não é soberbo. E note que isso, de certo modo, é até um contrassenso, porque a soberba, ela às vezes parece ser inerente a pessoas que ocupam cargos e que são da classe do rei Davi. Uma classe real. É comum a gente falar de alguém que é soberba, não sei se por aqui no nosso Pantanal vocês utilizam esse ditado, mas na minha terra a gente refere-se a alguém que expressa soberba, como dizendo que a pessoa acha que tem um rei na barriga, que dará a luz a um rei. Então, porque é um rei que ela tem na barriga, ela tem o direito de olhar altivamente. Note, Davi era o rei de Israel. Davi tinha servos à sua disposição. Davi podia dar ordens e suas ordens não eram questionadas. Elas simplesmente eram cumpridas. Basicamente, tem-se a ideia de que o rei faz o que ele quer. Essa pessoa que poderia apresentar-se de um modo naturalmente soberbo, ele mesmo busca dar exemplo ao seu povo de como ele devia comparecer diante de Deus. E para comparecer diante de Deus, no entendimento de Davi, nós não podemos ter no nosso coração nenhum tipo de soberba. Não só no entendimento de Davi, falei, mas no entendimento de toda a Escritura.
Davi apresenta-se como alguém que é humilde, alguém que tem um real conhecimento daquilo que realmente ele é diante de Deus. Eu quero aí que você lembre que por toda a Escritura nós vemos a informação de que Deus resiste aos soberbos, mas está com o que é humilde. E então, note que é isso que Davi começa a expressar aqui. Ele inicia o salmo dizendo: Senhor, eu não sou soberbo. No meu coração, no meu íntimo, não há soberba. Ele, na frase paralela, ele coloca que, assim como não há nada internamente que expresse soberba, os seus gestos, a sua linguagem corporal, ela é coerente com aquilo que vai no coração de Davi. O olhar de Davi também não é altivo. Embora rei, embora assentado num trono, ele não olha para os outros como alguém superior, que olha de nariz empinado, de cima para baixo, como sendo de uma classe melhor. Além disso, no próximo pensamento, aqui dentro do versículo 1, Davi diz que não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. A ideia de Davi aqui é de que ele não perturba o seu coração, de que ele não se precipita por coisas que ele não pode compreender, por coisas que ele não pode entender, como coisas as quais Deus não quis revelar ao homem, coisas que de tão maravilhosas pertencem somente ao Senhor. Mas também ele não procura satisfazer o seu coração com coisas grandiosas materialmente, as quais ele talvez tivesse alguma condição, algum direito. Davi busca demonstrar a sua humildade. Com que propósito Davi busca demonstrar a sua humildade? Davi tem em mente mostrar, por seu exemplo, ao povo de Israel que eles deveriam comparecer perante o Senhor em Jerusalém e comparecer em humildade. E aí eu quero lembrar aos irmãos aquilo que nós já meditamos outras vezes, nós já estudamos nas bem-aventuranças. Eu quero lembrar então aos irmãos que o que é humildade na ideia bíblica. E eu quero lembrar você que humildade é ter uma autoimagem correta a nosso respeito. É reconhecer a nossa real condição diante de Deus. E qual que é a nossa real condição diante de Deus? A nossa real condição diante de Deus é a de alguém que é um pecador, carente da graça de Jesus Cristo. E que não se apresenta na presença de Deus por seus méritos, não se ensoberbece dizendo: me apresento na presença do Senhor porque eu sou quem sou, porque eu sou bom, eu sou um bom servo de Deus, eu tenho direito a entrar na sua presença. Um descendente de Davi fez isso. Uzias resolveu oferecer incenso no templo. Algo que não cabia
aos descendentes da tribo de Judá. Aos descendentes da tribo de Judá cabia o governo, mas não o exercício do ofício sacerdotal. O único descendente de Judá que cumpriria o ofício sacerdotal seria o descendente de Davi por excelência, que além de assentar-se no trono, era também o sumo sacerdote que oferece uma oferta perfeita. E era ele a própria oferta perfeita. Mas lembre-se do que fez o rei Uzias. Uzias tomou o incensário e, sendo advertido pelo sacerdote, ainda assim, em sua soberba, ele entrou no santo lugar e tentou oferecer incenso perante o Senhor. O resultado é que a lepra lhe saiu no lugar mais visível do seu rosto. A lepra lhe saiu na testa. E veja a resposta de Deus ao ato de Uzias. Uzias, sendo rei, ele ensoberbeceu-se ao ponto de dizer: oferecerei sacrifícios perante o Senhor. A resposta de Deus é: eu vou humilhá-lo. Eu vou humilhá-lo ao ponto de torná-lo desprezível. Porque assim eram tratados os leprosos na época. Uzias morre, inclusive, leproso. O grande rei Uzias, que foi um bom rei em Judá, ele teve de deixar o seu palácio real e ir morar fora dos arraiais de Jerusalém, porque a lei do Senhor, ela era para o pobre camponês e ela era também para o rei, porque o rei e o camponês, diante de Deus, são simples pecadores carentes da graça de Deus. Davi lembra disso. Davi percebe isso. Davi busca ensinar ao seu povo que eles deveriam apresentar-se diante de Deus em profunda humildade. Uma humildade interna e uma humildade externa. Não basta ser humilde, mas parecer ser humilde. E qual é a ideia de humildade que eu tenho dito aos irmãos novamente? É ter uma real compreensão de seu real estado diante de Deus. Qual é seu real estado diante de Deus? Você é um pecador, carente da graça de Deus. Você é um pecador que nada faz de si mesmo. Tudo o que você pensa ter, tudo o que você pensa ser, vem das mãos de Jesus Cristo. Vem da obra de Jesus Cristo. Vem da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, sobre todos os seus inimigos na cruz. Nós nada somos. Cristo é tudo. E é por meio de Cristo que nós nos achegamos perante Ele no culto. É por meio de Jesus Cristo que nós nos achegamos perante Deus em adoração. Como eu tenho dito, adoração que não é restrita ao momento do culto público, mas que não pode abrir mão do momento do culto público, do reunir-se com o povo de Deus para adorá-lo. Preste bem atenção.
Como é que eu me apresento diante de Deus? Eu tenho que me apresentar diante de Deus em profunda humildade, reconhecendo que eu sequer sou digno, de comparecer na sua presença e que Ele, por sua graça, nos recebe. Comparecer diante de Deus em humildade é reconhecer a dádiva da adoração. É reconhecer que Ele tinha o direito de simplesmente me fulminar por sua justa ira, pela justa punição dos meus pecados. Ele tinha esse direito. Mas Ele, em sua graça, por meio do seu Filho, Ele nos recebe em sua santa presença. Isso deve nos humilhar, nos fazer comparecer perante Ele em humilde adoração. Eu gostaria que você sondasse nesse instante o seu coração e que você pensasse o que vai no mais íntimo do seu coração. Como você se enxerga diante de Deus? Quando você olha para dentro de si mesmo e pensa a sua relação com Deus, você acha que tem algo a exigir do Senhor? O que vai no mais íntimo do seu coração? Como no mais íntimo do seu coração você se enxerga? Você é capaz de dizer assim, eu não sou tão pecador assim. Deus bem que podia me dar uma forcinha e me receber, porque eu sou bonzinho. Se você tem esse sentimento, você apresenta-se diante dele em soberba. Porque você acha que tem algo em você que deve mover Deus a recebê-lo na sua presença. E eu quero que você perceba que na cultura evangelicalista brasileira, isso é muito comum. Há alguns anos atrás, explodiu aí no evangelicalismo brasileiro uma música que foi cantada de tudo que foi jeito e se foi gravada e regravada e dada a frase dessa música, essa música fazia um comparativo com a figura de Zaqueu, mas numa frase dessa música ela diz assim, que o seu desejo é chamar a atenção de Deus para si mesmo. Como? Com que eu posso chamar a atenção de Deus para mim? O que eu tenho a oferecer que Deus não tenha para que eu chame sua atenção? O que eu, criatura finita, caída em pecado, tenho a oferecer ao Deus todo suficiente, que de nada tem falta? A minha vida e a minha morte nada são diante desse Deus tão grandioso. Tudo então deve ser simplesmente para a sua glória. E seja a minha vida, mediante a vida de Cristo, o manifestar
da glória, da graça de Deus na minha salvação, ou seja, a minha vida de impiedade, me chafurdando no lamaçal de pecados, que me conduza à justa punição trazida pela ira de Deus no inferno, manifestando a glória da sua justiça. Eu não tenho para onde correr. Eu vou manifestar a glória desse Deus. Porque é isso que ele exige. É isso que ele exige. Como eu posso então achar que eu posso oferecer a ele algo que ele não tem? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu diante dele? Veja o exemplo de Davi. Davi, sendo rei, não olha para si mesmo como alguém digno de comparecer perante o Senhor. Mas a exemplo do grandioso rei de toda a terra, que sendo Deus, se fez servo, Davi humilha-se diante do Senhor, deixando o exemplo de como nós devemos agir para buscar ao Senhor em adoração. Nos humilhemos perante o Senhor. Nesse período de dificuldades, que possamos verdadeiramente nos humilhar em pano de saco e cinzas, confessando ao Senhor os nossos pecados e buscando o Senhor para que Ele faça cessar de sobre nós o seu justo juízo, a sua punição por meio desta pestilência que nos assola. Que nos humilhemos perante o Senhor. Não seja o nosso coração soberbo. Não seja o nosso coração soberbo. Nem altivo o nosso olhar. Não pensemos de nós nada além do que nós somos. Pecadores carentes da graça de Deus. Esses pecadores carentes da graça de Deus, em face da presença de Deus, eles poderiam ter o seu coração simplesmente perturbado, como Isaías até tem. Quando Isaías vê-se diante de Deus, ele cai por terra, dizendo: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Eu estou perdido. Não é essa a reação de Davi. A reação de Davi é de, tendo se humilhado diante do Senhor, pelo pacto que Deus fez com ele, com o seu povo, ele é capaz de apresentar-se diante do Senhor, não só com humildade, mas com extrema confiança. Davi agora usa uma imagem no versículo 2. Diz que ele não é soberbo, e ele então começa a dizer assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Ele não se encontra inquieto, ansioso por coisas que ele sequer sabe o que fazer, como resolver. Ele simplesmente descansa na soberania e no controle do Senhor sobre todas as coisas. Ele então compara a sua alma com uma criança desmamada. A ideia aqui, traduzida nessa palavra desmamada, não é de uma criança que acabou de deixar o seio da mãe. Essa criança, na maioria das vezes, ela não é nada quieta.
Em casa, com meu filho mais novo, nós temos vivido exatamente essa fase. Ele está na fase do desmame, na realidade ele já desmamou há alguns meses, mas durante as madrugadas ele ainda tem o sono inquieto, porque ele ainda sente falta do seio da mãe durante as madrugadas. E então isso nos tem conduzido a acordar várias vezes durante a madrugada, porque ele precisa ainda substituir a ausência do seio da mãe, e isso faz com que eu tenha que levantar e dar papa para ele, tanto para ele matar a fome, me perdoe, mas também para que ele se sinta saciado e possa descansar. A ideia aqui, não, como eu disse, não é dessa criança que acabou de sair do seio de sua mãe, mas é da criança que acabou de mamar. Eu não sei se você já viu uma criança com fome, muito provavelmente, eu sei que você já viu, mas a criança com fome, ela está inquieta, ela parece um monstrinho que não consegue ficar parado, ela não para, ela está sempre perturbando, ela está fazendo alguma coisa, se ela já é maior, ela está brincando, pulando, quebrando tudo dentro de casa. Se ela é ainda uma criança de colo, ela está com aquele choro inconsolável até que sua mãe a coloque no seu seio. E ela então começa a mamar. E quando ela termina de mamar, quando ela encheu o seu pequeno estômago, quando ela se sente satisfeita, ela relaxa no colo de sua mãe. Ela descansa no colo de sua mãe. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o bebê nesse estado. Depois que ele mamou tanto e estando tão cansado, ele simplesmente dormiu no colo da mãe, expressando toda a sua fragilidade, mas confiando na proteção do colo em que ele se encontra. Essa é a ideia de Davi. Ele descansa no Senhor, como uma criança descansa no seio de sua mãe, em extrema confiança. Ele não confia em si mesmo, mas ele confia naquele que, como uma mãe, nos nutre e protege. Aquele que é comparado com uma ave que abriga as suas crias debaixo de suas asas. Que zela, que cuida, que ama, como uma mãe, ainda que pecadora, é capaz de fazer para com os seus filhos. Pense agora no amor de Deus. Pense agora na proteção divina. Nós somos chamados a confiar, independente das circunstâncias. Quem é aquele que nos protege? Essa imagem, ela é comum na Escritura. Eu quero que você lembre, mais uma vez, Jesus, quando ele está tratando com os seus discípulos a respeito da ansiedade, a ideia que Jesus expressa em comparar Deus, aliás, faz um corte, Marcelo. Essa imagem de Deus como um pai ou como uma mãe, ela se estende por toda a Bíblia. Por exemplo, você pode ver isso no modo como Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. Ele então faz uma comparação de Deus com a humanidade quando se torna pai e mãe. E ele então é capaz de questionar assim: qual de vós é o pai?
que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou que se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou que se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ele então diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Davi, neste salmo, ele tem a mesma percepção. O Senhor Deus é aquele que nos nutre, nos protege e nos faz descansar em sua proteção, como crianças descansam no seio de sua mãe, logo depois de mamar. Eu quero que você pare e pense agora. Por que sua alma anda inquieta? O que lhe tem deixado ansioso? Talvez você até esteja assim: meu Deus, 500 dias de quarentena, eu não aguento mais ficar em casa. Será que você está seguindo o hashtag Fique em Casa? Eu quero que você perceba que na nossa estrutura pecaminosa, muitas coisas nos deixam ansiosos. O pagamento que talvez não tenha entrado, o auxílio governamental que talvez você não tenha conseguido, a situação econômica do país que parece caminhar para um caos, as ações do governo em frear essa pandemia, se é que o governo tem condição de fazer isso. Se é que algum governo tem a condição de fazer isso. Porque, no meu entender, só Deus tem condição de fazer isso. Seja por meio miraculoso ou pela instrumentalidade do homem, mas somente Deus é capaz de refrear essa pandemia. Mas o nosso coração se acha ansioso. Meu Deus, quando vão achar uma vacina? Quando uma cura? Se assistimos televisão, então. Meu Deus, já morreram tantos. Meu Deus, essas famílias. Senhor, o Senhor não está vendo essa pandemia. Como nós vimos na live de sexta. O Senhor não só está vendo, como Ele está no controle. E isso é o que deve nos fazer descansar no Senhor. Como uma criança repousa no seio de sua mãe. Dessa confiança vem a atitude final do salmo. A esperança no Senhor. Davi finaliza o salmo dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Nós somos chamados a voltar nossos olhos para aquele que controla todas as coisas, para aquele que detém todo o poder nas suas mãos, para aquele que move os céus e sustenta o universo pela palavra do seu poder. Nós somos chamados a olhar para esse Deus e repousar nele. E quando esse repouso for verdadeiro,
nós somos levados a esperar nesse Deus, a ter a esperança de que Ele tem um caminho na tormenta, e que seja o que for que passemos ao seu lado, Ele está no controle. Isso deve nos fazer esperar nele agora. Não esperar que as coisas se resolvam para ter esperança nele. Não esperar que eu tenha um bom saldo na conta bancária para esperar no Senhor. Não esperar que eu realize os meus sonhos e objetivos de vida para então descansar no Senhor. Não. Nós somos chamados a esperar nele agora e para sempre. Porque continuamente nós seremos afetados por coisas que virão tentando tirar a nossa segurança, a nossa confiança em Deus, remover essa esperança. Mas nós somos chamados a esperar no Senhor para todo sempre, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Nós somos chamados a ter esperança no Senhor. Esperança no Senhor não é um mero pensamento positivo, não é um otimismo infundado, mas é a certeza de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqueles que são tidos como irmãos de Jesus Cristo, o primogênito, que são feitos imagem e semelhança de Jesus Cristo no caminhar de sua jornada. Esse salmo convida os peregrinos a caminharem em direção a Jerusalém, na esperança de que em sua humildade serão recebidos na presença do Senhor. Assim poderão confiar e descansar nele e renovar as esperanças para a jornada de volta, para a vida cotidiana, para uma vida firmada na esperança do Deus de Israel, que controla todas as coisas em favor do seu povo. Que foi com Israel no passado, que é com Israel de Deus no presente, e o será para sempre. Que não muda, que não tem variação ou sombra de mudança, que é perfeito, que fez um pacto e que obrigou-se nesse pacto a nos dispensar sua graça. Isso deve nos trazer grandiosa esperança. Essa esperança que deve encher nosso coração, nós a conhecemos bem. É a esperança de que seja o que for que nos aconteça neste mundo, algo muito maior nos espera no porvir. Algo muito mais glorioso nos espera no porvir. A nossa esperança é estar com Jesus Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A nossa esperança é fechar os olhos aqui e abri-los no seio de Abraão. A nossa esperança é no último dia, no soar da trombeta, nos achar à destra de Deus Pai, ouvindo: vinde benditos, entrai na possessão do reino que vos está preparado
desde antes da fundação do mundo. Essa esperança só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Pare e pense agora. Em que está a sua esperança? Em quem está sua esperança? Pelo que você espera? O que você aguarda? Onde está a sua esperança? Este salmo nos convoca. Espera, ó Israel, desde agora e para sempre. Esse é o tempo de humilhar-se perante o Senhor em adoração, de confiar no Senhor, na certeza de que Ele nos protege e nos nutre, e esperar pacientemente, confiantemente pelo Senhor. Faça isso nesse instante. Ore. Coloque a sua esperança no Senhor. Busque do Senhor real arrependimento. Peça que o próprio Deus conduza o seu coração pecaminoso a descansar no Senhor, a esperar nele, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos em Tua presença, reconhecidos que nós falhamos, reconhecidos que seguimos o curso do nosso tempo e muitas vezes nos achamos ansiosos, às vezes até adoecidos pela ansiedade. Mas agora nós nos achegamos aqui, reconhecendo a nossa real condição diante de Ti, nos humilhando perante o Senhor, confessando ao Senhor os nossos pecados, suplicando que o Senhor nos purifique. Desejosos de que o Senhor nos conduza à real confiança no Senhor, para que a esperança do nosso coração seja renovada e possamos verdadeiramente esperar no Senhor desde agora e para sempre. Que essa esperança invada os nossos corações e que, independentemente das circunstâncias, nós possamos esperar confiantemente no Senhor, na certeza que o Senhor se inclina para nós e ouve quando clamamos por socorro. Use de misericórdia para conosco e nos perdoe. É o que nós pedimos humildes, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico no livro dos Salmos. Eu quero então agradecer a sua audiência, a sua paciência e mais uma vez reforçar, estamos na campanha buscando atingir os 1000 inscritos no canal no YouTube, visando a facilitação de nossa produção de conteúdo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve, tá? Deixa o teu like e também ativa o sininho para receber notificação da nossa produção de conteúdo e não perder nada que a gente produza. Durante a semana nós vamos voltar com os nossos estudos publicados às quartas-feiras e continuar a nossa série de lives na sexta-feira, pensando sobre os desafios da igreja em tempos de pandemia. No vídeo de hoje à noite, durante o culto solene que nós vamos transmitir, muito provavelmente a gente já deve anunciar o preletor
e o tema. Nós estamos já trabalhando para fechar isso. No mais tardar, amanhã, segunda-feira, né, você já vai encontrar nas nossas redes sociais o tema e o entrevistado da nossa live. E eu quero instar com você. Faz as tuas perguntas, manda para o nosso pessoal do Ministério de Comunicação, a Renata, o Gígio, o Douglas, o Cavalcante, o presbítero Felipe, a mim mesmo, se você quiser, pode me perguntar, e nós vamos anotar isso, formular isso bem direitinho e passar isso na nossa live com o nosso palestrante, buscando assim a nossa edificação e conhecimento da palavra do Senhor. Então não perde na live de sexta-feira os desafios da igreja em tempos de pandemia. Sobre qual tema nós vamos pensar, sobre qual preletor nós já vamos anunciar, mas desde já se agenda no nosso horário local, 18 horas, 19 horas no horário de Brasília, se agenda, ativa o sininho, porque aí o YouTube vai te lembrar dessa live, e aí você não vai perder a produção de conteúdo, você vai interagir conosco, você pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar no Instagram, só não perde de jeito nenhum. É isso que nós temos a dizer. E mais uma vez, agradecer o carinho de sua audiência, rogando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que Deus assim nos abençoe e tenhamos um bom domingo na presença de Deus. Um forte abraço.